E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os números decimais. E eu sei que alguns de vocês lembram disso, outros de vocês falam, já ouvi falar, mas a gente vai relembrar um pouquinho para a gente poder depois avançar nos números decimais. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, quando eu falo em números decimais, eu só estou falando de números que tem duas partes. A primeira parte delas é uma parte inteira e uma segunda é chamada de parte decimal. E eu separo essas duas partes por uma vírgula. Então, de modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas. Então, quando eu falo 1,5, 1,5, 2,5, 3,5, toda vez que eu falar alguma coisa, 2, 4, 5, tô falando de números decimais, ok? Então, se por exemplo eu falar assim, aquela conta lá deu R$ 39,20. 20 centavos é a parte decimal e o R$ 39 é a parte inteira, ok? Então vamos lá. Olha aí, vários exemplos de como é que eu posso representar esses números decimais. Reparem que todos eles têm a vírgulazinha. E toda vez que eu tiver na frente da vírgula, eu tenho um número inteiro e atrás da vírgula eu tenho um número decimal. Continuando aí, ó, vou mostrar para vocês, ó, a vírgula que vai separar o número decimal do número inteiro. E lembra lá que eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Tudo isso aqui é a parte inteira, ok? Já no caso das partes decimais, eu vou chamar os primeiros de décimos, porque lembra, não é 10, 100, 1000. Então vai ficar décimos, centésimos e milésimos. Se vocês lembrarem bem, décimos só tem um zero, centésimos tem dois, 100 tem dois zeros e 1000 tem três zeros. Então, ó, 3 casas para milésimos, 2 casas para centésimos, uma casa para décimo. A gente vai ficar fazendo o deverzinho para poder ficar bem mais fácil de ver isso. Então vamos lá, ó. Parte que está circulada decimal, parte que está circulada inteira, ok? Todos eles separados por uma vírgula. Dando continuidade aqui, ó, eu tenho, ó, antes do número a parte inteira e depois eu tenho décimos, centésimos e milésimos. A regra é sempre essa, ok? Então, agora eu já botei um número bem maior, não importa o tamanho do seu número, tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, e eu também posso ter lá meus décimos, centésimos e milésimos, ok? Continuando aqui, parte inteira, então esse número aqui, ó, 12,85. Então o 12 é a parte inteira e o 85 é a parte decimal. Como é que eu posso representar essa parte decimal? Eu posso falar assim, ó, uma dezena, 2 unidades, 8 décimos e 5 centésimos? Posso. Eu também posso falar 12 inteiros e 85 centésimos. Vou pegar minha caneta aqui. É o seguinte, pessoal. Eu não tenho dois números. Um número, outro número. Esse número aqui seria a casa dos décimos. Esse número aqui seria a casa dos centésimos. Só que eu posso falar 8 décimos e 5 centésimos? Poderia, mas como eu falei 12 inteiros, como é que eu sei que é centésimos? Eu sempre vou pegar pela quantidade. Quantos números tem depois da vírgula? Depois da vírgula tem dois números, então são dois zeros. Quem tem dois zeros? O 100, então é centésimos, ok? Vamos lá para outra para dar continuidade. Ó. Faça a análise de cada algarismo do número 7,143 e escreva por extenso. Aí sim, eu teria 7,143. Então, o 7, como está antes da vírgula, ele vai virar como 7 inteiros, desculpa. Depois eu tenho 1 décimo, 4 centésimos e 3 milésimos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu escreveria isso aqui? Eu escreveria da seguinte forma. 7 inteiros e 143 milésimos, porque tem 3 números, então seriam 3 zeros, vem de 1000. Então, seriam 143 milésimos. Mas eu também posso transformar isso em números com vírgulas, ok? Então, ó, o décimo eu transformaria em 0,1, porque se é décimo, o décimo, pessoal, ó, o décimo, lembra qual o número? 10. 10 tem quantos zeros?
Tem um zero. Então, quantas casas eu vou andar? Uma casa. Andei uma casa, eu coloquei a vírgula. Então, ó, vê se não é a mesma coisa. Andei uma casa, coloquei a vírgula. Acrescentei o zero aqui na frente, aqui eu vou colocar o número que eu já tinha. Mesma coisa para cá, ó. 4 centésimos. Se eu fosse fazer isso, eu teria que colocar o 4. E aí, quantas casas eu teria que andar? Não é centésimos? Centésimos lembra quem? Lembra 100. Se centésimos lembra 100, quantas casas eu vou andar? 2. Então, eu andaria uma, andaria 2. Botei a vírgula, coloquei o zero e preencheria o restante com o zero. Eu ficaria com 0,04. Mesma coisa para o milésimo. Milésimo lembra o quê? Lembra 1000. Se lembra 1000, são quantos zeros? 3. Então, eu colocaria, eu repetiria o 3 e andariam 3 casas. 1, 2, 3. Colocaria vírgula, 0, 0. Assim que eu desmembraria. Como é que eu faria a leitura deste cara aqui? 7 inteiros, não sei se vai dar para escrever no mouse, ok? Inteiros, olha que letra feia. Quem tem a letra feia assim aí na aula? 7 inteiros e 143, vou até colocar em número aqui, 143 milésimos, porque eu já tenho 3. É como se eu tivesse 3 zeros aqui, ó. Se eu tô na casa dos 3, eu tô na casa do milésimos. Então, eu ficaria aqui, ó, no milésimo. Tem acento, hein? Milésimos. Ok? Então, como é que seria isso para o extenso? Teria que escrever o 7, teria que escrever o 143, mas no mouse fica difícil fazer essa escrita, ok? Agora, eu vou transformar meus frações em números decimais. A gente também já fez bastante isso. Qual é a primeira regra para poder fazer? Repete um número. Ah, beleza, Tayane, repetiu o número. Quantos zeros eu tenho aqui embaixo? 1. Quantas casas eu vou andar, então? Uma. Andei uma casa. Vou trocar a cor da minha caneta para poder ficar bonito aqui, ó. Vou colocar a minha vírgula. Então, meu número virou 4,3. Vamos de novo aqui, ó. Vou mudar a cor da minha caneta para ficar bem, bem bonitinho. Repito o número 43. Quantas casas eu vou andar? Eu vou andar 2 casas. Então, eu vou andar uma, vou andar 2. Agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar minha vírgula. Existe algum número chamado vírgula 43? Não. O que eu tenho que colocar aqui na frente? Isso mesmo, aquele zerinho bonitinho. Ok? Vamos fazer mais umzinho? Então, vamos fazer mais umzinho. Primeira coisa, repete o número. Repetir o número. Quantas casas eu tenho que andar? 1, 2, 3. É a quantidade de zeros. Então, ó, 1, 2, 3. Botei a minha vírgula. Se eu coloquei a minha vírgula, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, ó, eu dei 1, 2, 3. Botei minha vírgula. Nesse espaço vazio, eu vou colocar um 0. E antes da vírgula, eu tenho que colocar alguma coisa. Então, eu tenho que colocar o 0. Então, aqui em cima é 4 inteiros e 3 décimos. Aqui embaixo é 43 centésimos. E aqui é 43 milésimos, ok? Então, a gente vai começar assim, tranquilinho. Agora, a gente vai fazer adição e subtração de números. Gente, regrinha básica, mas muito básica mesmo. Coloca vírgula embaixo de vírgula. Eu tô falando isso tem uns 50 anos. Vírgula embaixo de vírgula. Então, olha só, eu tenho um número que é 1 inteiro, 442 milésimos. E eu quero somar a 2 inteiros e 4 décimos. Vamos armar a continha? Então, vamos armar a continha. Eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, se eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, eu vou colocar desse jeitinho aqui. Aí você vai falar assim para mim, poxa, Tayane, mas está faltando esse aqui, ó. Ó, embaixo do 4 não tem nada, embaixo do 2 não tem nada. O que eu coloco aqui embaixo? Isso mesmo, eu vou colocar os meus zerinhos aqui embaixo, ó. Então, eu vou preencher ele com zerinho. Vê se não ficou com a mesma quantidade. Tem 1, 2, 3 números depois da vírgula, tem 1, 2, 3 depois da vírgula. Todo mundo ficou com o número embaixo, ok? Vou botar para ficar bonitinho aqui. Agora é só resolver. Então, vamos resolver. Opa, aqui não tem resolução. Vamos resolver aqui comigo, ó. Canetinha, hein? 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. 4 mais 4, 8.
vírgula embaixo de vírgula, repito a vírgula, e 2 mais 1, 3. Qual é o meu resultado? 3 inteiros, 842 milésimos. Moleza, regra básica, vocês não podem esquecer, ó, colocar vírgula embaixo de vírgula. Tô rabiscando tudo mesmo, hein? Agora a gente vai fazer continha de menos, mesma regrinha, vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou colocar todo mundo... Primeiro eu coloco a vírgula. Monta o esqueminha aqui, ó. Vou montar o esqueminha aqui de como é que eu montaria essa continha para vocês verem, ó. Eu tenho 3,842. Ah, eu tenho uma vírgula aqui, eu já colocaria a minha vírgula aqui. Quem vem antes da minha vírgula? Vem o 1. Quem vem depois da minha vírgula? Vem o 4, vem o 4 e vem o 2. Pronto, montei minha regrinha. Montar vírgula embaixo de vírgula é só responder. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4. E 3 menos 1, 2. Resolvido. Qual é o macetinho? Vírgula embaixo de vírgula, ok? Dúvidas? Me